creio de fato? Não é minha crença apenas uma supressão transitória da dúvida e da honestidade intelectual? E se deveras não creio, posso me salvar? As terríveis lutas interiores entre o desejo de ser honesto e o desejo de ser salvo mostram o fracasso da autossalvação doutrinal. Em contraste com as formas de autossalvação sacramental e doutrinal que acabamos de expor, temos a forma emocional. O pietismo, por exemplo, exigia um comprometimento pessoal radical em termos de uma experiência de conversão e de uma dedicação devocional da própria vida, incluindo elementos legais e doutrinais de renúncia. A tentação da autossalvação está presente no pietismo e em todas as formas de reavivamento, pois ambos provocam o desejo de emoções que não são genuínas, mas artificialmente criadas. Isso acontece através de evangelistas e da canalização artificial das próprias possibilidades emocionais para experiências de conversão e santificação. Nessa situação, os elementos de autossalvação são introduzidos no âmbito dos atos divinos de salvação dos quais desejamos nos apropriar. O encontro pessoal com Deus e a reunião com Ele constitui o cerne de toda religião autêntica. Pressupõe a presença de um poder transformador e um voltar-se do ser humano para aquilo que é último, abandonando todas as preocupações preliminares. Mas em sua forma distorcida, a piedade se torna um instrumento com o qual se pretende obter uma transformação dentro de si mesmo. Mas tudo que é imposto à vida espiritual do ser humano, seja por ele mesmo, seja por outros, permanece artificial e produz angústia, fanatismo e a intensificação dos atos de piedade. Isso revela o fracasso final da forma pietista de autossalvação. Todas as formas de autossalvação distorcem o caminho da salvação. A regra geral de que o negativo vive do positivo, distorcido, também é válida neste caso. Isso mostra a insuficiência de uma teologia que identifica a religião com a tentativa humana de autossalvação e deriva ambas do ser humano em seu estado de alienação. Na verdade, até mesmo a consciência da alienação e o desejo de salvação são efeitos da presença do poder salvador. Em outras palavras, são experiências relatórias. O mesmo vale para todas as formas de autossalvação. O legalismo pressupõe a recepção da lei numa experiência revelatória, o ascetismo, a consciência do infinito como juiz do finito, o misticismo, a experiência de ultimidade do ser e do sentido, a autossalvação sacramental, o dom da presença sacramental, e a autossalvação doutrinal, o dom da verdade manifestada, a autossalvação emocional, o poder transformador do sagrado. Sem esses pressupostos, o ser humano nem sequer poderia iniciar as tentativas de autossalvação. A falsa religião não é idêntica a determinadas religiões históricas, mas as tentativas de autossalvação em cada religião, inclusive no cristianismo. Expectativas não históricas e históricas pelo novo ser. A busca do novo ser é universal, porque a condição humana e a vitória ambígua sobre ela são universais. A busca pelo novo ser pode ser encontrada em todas as religiões. A expectativa utópica por uma nova realidade está presente mesmo nos poucos casos em que floresceu uma cultura completamente autônoma, como na Grécia, em Roma e no período moderno do mundo ocidental. A substância religiosa continua efetiva sob a forma secular. O caráter dessa busca pelo novo ser muda de religião para religião e de cultura para cultura. Contudo, podemos distinguir dois tipos principais em relação polar, isto é, em parte conflitantes entre si e em partes unidos. A diferença decisiva que os separa é o papel da história em ambos os tipos. O novo ser pode ser buscado acima da história e pode ser entendido como alvo da história. O primeiro tipo é predominantemente não histórico, o segundo tipo é predominantemente histórico. A maioria das religiões politeístas, por exemplo, é predominantemente não histórica, mas também são não históricas as reações contra o politeísmo.
tanto as reações místicas que encontramos no brahmanismo e no budismo, como as reações humanistas contra o politeísmo que ocorreram na Grécia clássica. Nelas, como em outras expressões da preocupação última, o novo ser é o poder divino dentro dos limites da finitude, poder que de muitas maneiras vence a condição humana. Aqui o divino se acha igualmente perto e igualmente longe de cada período da história. Certamente a salvação começa na história porque o ser humano vive na história, mas a salvação não ocorre através da história. Se existe uma visão da história nesta concepção, é descrita como um movimento circular que se repete incessantemente e não cria nada de novo. O novo ser não é o alvo da história, mas aparece em epifanias dos deuses, nas visões de ascetas evidentes, nas encarnações divinas, nos oráculos e na elevação espiritual. Essas manifestações divinas são recebidas por indivíduos, elas podem ser comunicadas a discípulos, mas não são dirigidas a grupos. Um grupo, seja ele uma família ou uma humanidade, em conjunto não participa dos efeitos do novo ser. A miséria que aflige a humanidade na história não pode ser mudada, mas os indivíduos podem transcender a esfera inteira da existência, coisas, seres humanos e deuses. Nessa interpretação, o novo ser é a negação de todos os seres e a afirmação tão somente do fundamento do ser. Poderíamos dizer que o preço a ser pago em troca do novo ser é a negação de tudo quanto tem ser. Essa é a raiz da diferença que existe entre o Oriente e o Ocidente em suas respectivas percepções da vida. No Ocidente, a religião e a cultura foram determinadas pelo tipo histórico, pela expectativa do novo ser no transcurso do processo histórico. Essa crença se encontra na antiga Pérsia, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, e também de uma forma secularizada em algumas correntes do humanismo moderno. Espera-se o novo ser predominantemente numa direção horizontal, em vez de se esperá-lo da direção vertical. Afirma-se o conjunto da realidade porque é considerado como essencialmente bom. A alienação existencial não invalida sua bondade essencial, mas a expectativa do novo ser é a expectativa de uma realidade transformada. A transformação ocorre através de um processo histórico que é único, irreversível e irrepetível. Os grupos históricos, como as famílias, as nações e a igreja, são os portadores deste processo. Os indivíduos apenas o são em relação a grupos históricos. A efetivação do novo ser ocorre diferentemente de acordo com as diferentes formas do tipo histórico. Ou ela ocorre num progresso paulatino em degraus qualitativos definidos no centro do processo todo, ou no seu fim, quando a história for elevada à eternidade. Algumas dessas possibilidades frequentemente se combinam entre si. Aqui não é o lugar de discuti-las sistematicamente, mas podemos afirmar que no cristianismo o evento decisivo ocorre no centro da história e que é precisamente esse evento que confere um centro à história. O cristianismo também tem consciência do ainda não, que é a ênfase principal no judaísmo, e conhece as possibilidades revelatórias de cada momento da história. Tudo isso está implícito no título Cristo, nome com que o cristianismo designa o portador do novo ser em sua manifestação final. Quarto, o símbolo de Cristo, o símbolo Cristo, seu sentido histórico e transhistórico. A história do Messias, Cristo, nos mostra que sua origem transcende tanto o cristianismo quanto o judaísmo, corroborando assim a universalidade da expectativa humana por uma nova realidade. Quando o cristianismo se serviu deste símbolo para designar aquilo que cria ser e o evento central, aquilo que cria ser o evento central da história, aceitou, como o fizera anteriormente a religião do Antigo Testamento. Em enorme acervo do material simbólico que procedia da organização social do mundo semita e egípcio, especialmente da instituição política da monarquia. O Messias ungido é o rei, ele vence os inimigos
e estabelece a paz e a justiça. Quanto mais se transcendeu o sentido político dessa ideia, tanto mais a figura do rei se tornou simbólica e mais traços mitológicos se incorporaram a ela, mas o Messias sempre permaneceu ligado à história, isso é, a um grupo histórico, a seu passado e a seu futuro. O Messias não salva os seres humanos conduzindo-os para fora da existência histórica. O Messias deve transformar a existência histórica. O indivíduo entra numa nova realidade que abrange a sociedade e a natureza. Segundo o pensamento messiânico, o novo ser não exige o sacrifício do ser finito. Pelo contrário, ele leva todo ser finito à plenitude ao vencer sua alienação. O caráter estritamente histórico da ideia messiânica possibilitou transferir a função messiânica a uma nação, a um pequeno grupo dentro de uma nação, o resto, e uma classe social, o proletariado, etc. E assim foi possível amalgamar a figura messiânica com outras, como a do servo de Javé, o filho do homem e o homem do alto. Algo ainda mais importante foi possível. O tipo histórico da experiência do novo ser pôde incluir o tipo não histórico. Nesse sentido, o cristianismo podia reivindicar ser o tipo universal. A busca universal pelo novo ser é uma consequência da revelação universal. Se reivindica universalidade, o cristianismo sustenta implicitamente que as diferentes formas nas quais se realizou busca pelo novo ser desembocam em Jesus como o Cristo. O cristianismo deve mostrar, e ele sempre tentou fazê-lo, que o tipo histórico de expectativa do novo ser inclui também o tipo não histórico, enquanto o tipo não histórico é incapaz de abarcar o tipo histórico. Para que o cristianismo seja universalmente válido, deve unir a direção horizontal da expectativa do novo ser com a direção vertical. Para cumprir essa tarefa, a teologia cristã foi provida de instrumental conceitual pelo judaísmo tardio. No período pós-exílico, a piedade judaica criou símbolos que combinavam elementos históricos e transhistóricos e que podiam ser aplicados de um modo universal ao evento Jesus na literatura apocalíptica. O Messias cobra um significado cósmico. A lei se confere uma realidade eterna e a sabedoria divina que está junto de Deus constitui um princípio da criação e da salvação. Outras qualidades divinas também possuem uma espécie de independência ontológica sob a supremacia de Javé. A figura do Filho do Homem combina raízes transcendentes com funções históricas. Sobre esta base, o quarto evangelho enfatizou fortemente a linha vertical com sua doutrina do Logos, com sua insistência no caráter transhistórico de Jesus e com seu ensino da presença do juízo e da salvação em Jesus. Mas o retrocesso da consciência escatológica ocorrida no cristianismo primitivo fez com que se enfatizasse quase que exclusivamente a salvação individual. Isso já se evidencia em Paulo, cuja mística de Cristo e cuja doutrina do Espírito providenciaram uma ponte importante pela qual o tipo não histórico pôde entrar no cristianismo. Sob tais circunstâncias, não é de estranhar que a linha horizontal procedente do Antigo Testamento tenha ocorrido o perigo de ser aniquilada pela linha vertical, procedente do helenismo. Na mistura gnóstica dos temas religiosos, esse perigo se tornou realidade. Os dois símbolos interdependentes da criação e da consumação foram esquecidos. Nessa situação, o cristianismo se viu envolvido numa luta de vida e morte para preservar o Antigo Testamento dentro da igreja, isto é, o tipo histórico da expectativa do novo ser. A igreja assumiu essa decisão e preservou assim o caráter histórico do cristianismo. É preciso defender isso em todas as épocas, mas de tal forma que o significado universal do cristianismo não se perca e não seja substituído pela validade condicional
de um movimento histórico contingente. O sentido do paradoxo na teologia. A afirmação cristã de que um novo ser apareceu em Jesus como o Cristo é paradoxal. Ele constitui o único, todo abrangente paradoxo do cristianismo. Mas sempre que empregamos as palavras paradoxo e paradoxal, é necessária uma investigação semântica. Essas palavras foram abusadas a tal ponto que sua aplicação ao evento cristão suscita ressentimento e confusão. Por isso, precisamos distinguir, paradoxalmente, do reflexivo racional, do dialético racional, do irracional, do absurdo e do sem sentido. O reflexivo racional também pode ser chamado de âmbito da razão técnica, a saber, aquela maneira de pensar que não só se sujeita às leis da lógica formal, como deve fazer todo pensamento, mas também acredita que as únicas dimensões do ser são aquelas que podem ser totalmente apreendidas por meio da lógica formal. Se entendemos por paradoxal aquilo que destrói a lógica formal, ele obviamente deve ser rejeitado, pois até mesmo a destruição da lógica formal exige o uso da lógica pois até mesmo a destruição da lógica formal exige o uso da lógica formal. Ela não pode ser destruída, mas deve ser limitada a seu uso legal. O paradoxo não constitui exceção a esse uso legal. Para situá-lo corretamente, necessita-se da lógica formal. Muitas vezes se confundiu o paradoxal com o dialético. O pensamento dialético é racional, não paradoxal. A dialética não é reflexiva na medida em que não reflete como um espelho as realidades com que lida. Ela não as contempla simplesmente a partir de fora, mas penetra nelas, por assim dizer, e participa de suas tensões intrínsecas. Essas tensões podem apresentar-se num primeiro momento como conceitos contrapostos, mas é preciso penetrar neles até suas raízes nos níveis mais profundos da realidade. Uma descrição dialética como elemento de um conceito conduz a outro. Entendida assim, a dialética determina todos os processos vitais e deve ser aplicada à biologia, à psicologia e à sociologia. É a dialética a descrição das tensões nos organismos vivos, nos conflitos neuróticos e nas lutas de classe. A própria vida é dialética. Se aplicamos simbolicamente este conceito à vida divina, Deus como Deus vivo deve ser descrito em proposições dialéticas, porque Deus tem o caráter de toda vida, sai de si mesmo e retorna a si mesmo. Isso se expressa nos símbolos trinitários. Deve-se afirmar com todo vigor que o pensamento trinitário é dialético e, nesse sentido, racional, não paradoxal. Isso implica a existência em Deus de uma relação entre o infinito e o finito. Deus é infinito na medida em que é o fundamento criativo do finito e eternamente produz em si mesmo as potencialidades finitas. O finito não limita a Deus, mas pertence ao processo eterno de sua vida. Tudo isso é de caráter dialético e racional, contudo, em cada uma dessas afirmações aparece o mistério divino. Em todas as expressões, a teologia se refere ao mistério divino, o mistério do ser eterno. Os instrumentos da teologia são racionais, dialéticos e paradoxais. Não são misteriosos ao falar do mistério divino. O paradoxo teológico não é irracional, mas a transição da essência à existência, do potencial ao efetivo, da inocência sonhadora à culpa e à tragédia existenciais é irracional.
Apesar de sua universalidade, essa transição não é racional, em última análise, é irracional. Encontramos a irracionalidade dessa transição, da essência à existência em tudo, e sua presença é irracional, não paradoxal. É um fato inegável que temos de aceitar, embora contradiga a estrutura essencial de tudo o que é criado. Não seria necessário confrontar o paradoxal com o absurdo se não fosse pela expressão equivocada credo quia absurdum, erroneamente atribuída a Tertuliano, e se não fosse pelo fato de se ter identificado o paradoxal com o absurdo. Combinações de palavras logicamente compatíveis se tornam absurdas quando contradizem a ordem inteligível da realidade. Portanto, só um passo separa o absurdo do grotesco e do ridículo. Usamos este termo várias vezes ao rejeitarmos a interpretação literal dos símbolos e as consequências grotescas de tal literalismo. Tais absurdos, contudo, nada têm a ver com o paradoxo da mensagem cristã. Finalmente, o paradoxo não é o sem sentido. Não parece necessário afirmar isso, mas é. Infelizmente, sempre existem teólogos que se permitem criar proposições desprovidas semanticamente de qualquer sentido e que, em nome da fé cristã, insistem em que se deva aceitá-las para ser um verdadeiro cristão. Argumentam que a verdade divina está acima da razão humana, mas a verdade divina não pode ser expressa em proposições sem sentido. Todos poderíamos formular um sem fim de frases desse tipo, mas elas não teriam sentido e o paradoxo não é algo sem sentido. Já deixamos esboçada a reação do mistério divino com as diferentes categorias lógicas que comparamos com o paradoxo. O mistério não faz parte dessa série, mas aparece sempre que se fala de Deus e das coisas divinas. Ele se fundamenta na própria natureza do divino, em sua infinitude e eternidade, em seu caráter incondicional e último, em sua transcendência da estrutura sujeito-objeto da realidade. Esse mistério do divino constitui o pressuposto de toda teologia, mas ele não exclui o logos do Theos e com ele a teologia como tal. O logos do Theos tem que se expressar em termos reflexivos, dialéticos e paradoxais, mas Theos, o mistério divino, transcende todas estas expressões. Aqueles que amontoam paradoxo sobre paradoxo não estão mais perto do mistério divino do que aqueles que, com o instrumental da razão reflexiva, procuraram explicar o sentido semântico dos conceitos religiosos, supondo que uns e outros reconheçam o mistério último do ser. Depois desse breve exame do conceito do paradoxal, precisamos estabelecer agora em termos afirmativos que esse conceito deveria ser entendido no sentido literal da palavra. É paradoxal aquilo que contradiz a doxa e a opinião que se baseia no conjunto da experiência humana comum, incluindo o empírico e o racional. O paradoxo cristão contradiz a opinião derivada da condição existencial do ser humano e todas as expectativas imagináveis à base dessa condição. O caráter paradoxal da mensagem cristã não é uma ofensa às leis do discurso inteligível, mas a interpretação habitual do ser humano com respeito a si mesmo, a seu mundo e à realidade última subjacente a ambos. É uma ofensa à confiança inquebrantável do ser humano em si mesmo, às suas tentativas de autossalvação e à sua resignação diante do desespero. Contra cada uma dessas três atitudes, a manifestação do novo ser em Jesus, como o Cristo é juízo e promessa. A aparição do novo ser sob as condições da existência, mas julgando-as e vencendo-as, é o paradoxo da mensagem cristã. Esse é o único paradoxo e a fonte de todas as afirmações paradoxais no cristianismo. A afirmação paradoxal de que a situação do cristão é simul peccator simul justus, ao mesmo tempo pecador e justo, isto é, justificado. Não é um paradoxo à parte do paradoxo cristológico, que Jesus é o Cristo. História e sistematicamente tudo mais no cristianismo
só vem corroborar a simples afirmação de que Jesus é o Cristo. Essa asserção não é irracional nem absurda, mas tampouco é reflexiva ou dialeticamente racional, é paradoxal, isto é, oposta à autocompreensão do ser humano e às suas expectativas. O paradoxo é uma nova realidade e não um enigma lógico. Número 6. Deus, o ser humano e o símbolo do Cristo. A compreensão correta do paradoxo é essencial quando refletimos sobre o sentido de Cristo como portador do novo ser em sua relação com Deus, o ser humano e o universo. Obviamente, as respostas e as reflexões não nos são dadas por uma observação distanciada das ideias pré-cristãs referentes ao Messias. Elas resultam de uma interpretação existencial tanto das ideias pré-cristãs quanto de sua crítica e sua plena realização em Jesus Cristo como Cristo. Isso corresponde ao método de correlação em que perguntas e respostas se determinam mutuamente e em que a questão da manifestação do novo ser se coloca tanto à base da condição humana quanto à luz da resposta que se considera como a resposta do cristianismo. O primeiro conceito que se costuma atribuir ao Cristo é o de mediador. Os deuses mediadores aparecem na história da religião quando o Deus Supremo se torna crescentemente abstrato e distante. Encontramos-los tanto no paganismo quanto no judaísmo. Eles expressam o desejo do ser humano de experimentar sua preocupação última em uma manifestação concreta. No paganismo, os deuses mediadores podem se tornar deuses independentes. No judaísmo, eles estão sujeitos a Javé. No cristianismo, mediar significa estabelecer uma ponte sobre o abismo intransponível que existe entre o infinito e o finito, entre o incondicional e o condicionado. Mas a função de mediar é mais do que simplesmente tornar concreto aquilo que é último. Mediação e reunião. O mediador exerce uma função salvífica, ele é o Salvador. Sem dúvida, ele não é Salvador por conta própria, mas por destino divino, de forma que salvação e mediação de fato provém de Deus. O Salvador não salva a Deus da necessidade de condenar. Toda ação mediadora e salvífica procede de Deus. Deus é o sujeito, não o objeto da mediação e da salvação. Ele não necessita reconciliar-se com o ser humano, mas convida o ser humano a se reconciliar com ele. Portanto, embora o Cristo seja esperado como mediador e salvador, ele não é esperado como uma terceira realidade entre Deus e o ser humano, mas como aquele que representa Deus diante do ser humano. Ele não representa o ser humano diante de Deus, mas mostra o que Deus quer que o ser humano seja. Ele mostra aos que vivem sob condições da existência aquilo que o ser humano é essencialmente e, portanto, o que ele deveria ser sob essas condições. É inadequado e constitui fonte de uma falsa cristologia afirmar que o mediador é uma realidade ontológica ao lado de Deus e do ser humano. Tal figura só poderia ser um semideus, que ao mesmo tempo seria um semi-ser humano. Esse terceiro ser não poderia representar Deus diante dos seres humanos, nem o ser humano diante dos seres humanos. É o ser humano essencial que representa não só o ser humano diante do ser humano, mas a Deus diante do ser humano, pois o ser humano essencial, por sua própria natureza, representa a Deus. Ele representa a imagem original de Deus, corporificada no ser humano, mas o faz sob as condições da alienação existente entre Deus e o ser humano. O paradoxo da mensagem cristã não consiste em que a humanidade essencial inclui a união entre Deus e o ser humano. Isso pertence à dialética do infinito e do finito. O paradoxo da mensagem cristã é que, em uma vida pessoal, a humanidade essencial apareceu sob as condições de existência sem ser vencidas por elas. Poderíamos falar também do Deus humanidade essencial para indicar a presença divina da humanidade essencial. Mas isso é redundante e nosso pensamento é expresso melhor e mais claramente se falarmos simplesmente da humanidade essencial. O segundo conceito que necessitamos revisar à luz da nossa compreensão do paradoxo cristão é o da encarnação. O fato de esse termo não ser bíblico pode depor contra seu emprego como termo religioso, mas não constitui um argumento contra seu uso teológico.
como, como interpretação teológica do evento sobre o qual se fundamenta o cristianismo, devemos submetê-lo a uma cuidadosa análise que nos permita traçar seu contorno com toda a nitidez. Obviamente, a primeira questão a considerar é esta: quem é o sujeito da encarnação? Se a resposta é Deus, costuma-se prosseguir dizendo que Deus se tornou ser humano, e que este é o paradoxo da mensagem cristã. Mas a afirmação de que Deus se tornou ser humano não é paradoxal e sim absurda. É uma combinação de palavras que só faz sentido se não se pretende dizer que as palavras dizem. A palavra Deus aponta para a realidade última, e mesmo os escotistas mais ferrenhos tiveram que admitir que a única coisa que Deus não pode fazer é deixar de ser Deus. Mas é exatamente isso que expressa a frase Deus se tornou ser humano. Mesmo que se fale de Deus como devir, ele ainda permanece Deus em todo momento. Ele não se torna algo que não seja Deus. Portanto, é preferível falar de um ser divino que se tornou ser humano e usar os termos filhos de Deus, homem espiritual ou homem do alto, tal como os usa a linguagem bíblica. Quando se usam deste modo, nenhuma dessas denominações é absurda, mas todas são perigosas por duas razões. Primeiro, existe a conotação politeísta de seres divinos ao lado de Deus. E segundo, a encarnação é interpretada em termos de uma mitologia na qual divinos se transmutam em objetos naturais ou em seres humanos. Nesse sentido, a encarnação está longe de ser uma característica do cristianismo. Muito ao contrário, constitui uma característica do paganismo, pois nele nenhum Deus superou a base finita sobre a qual se apoia. Por este motivo, a imaginação mitológica no politeísmo não teve dificuldade em transformar seres divinos tanto em objetos naturais quanto em seres humanos. No cristianismo, o uso impróprio do termo encarnação suscita conotações pagãs ou pelo menos supersticiosas. Da afirmação joanina de que o Logo se tornou carne, deveria inferir-se uma interpretação distinta do termo encarnação. Logo é o princípio da automanifestação divina em Deus, bem como no universo, na natureza, bem como na história. O termo carne não significa uma substância material, mas designa a existência histórica, e tornou-se aponta para o paradoxo do Deus que participa naquilo que não o recebeu e naquilo que não está separado dele. Isso não é um mito de transmutação, mas a afirmação de que Deus se manifesta no processo de uma vida pessoal como alguém que salva participando da condição humana. Se entendemos encarnação neste sentido, então este termo pode expressar o paradoxo cristão, mas talvez seja desaconselhável seu uso, já que é praticamente impossível proteger este conceito de conotações supersticiosas. Ao falar do caráter que se reveste à busca e à expectativa de Cristo, surge uma questão que foi cuidadosamente evitada por muitos teólogos tradicionais, embora ela esteja consciente ou inconscientemente viva para muitas pessoas contemporâneas. Trata-se do problema de como compreender o sentido do símbolo Cristo à luz da imensidão do universo, do sistema heliocêntrico dos planetas, da porção infinitamente pequena do universo que constitui um ser humano e sua história, e da possibilidade de existir em outros mundos, em que possam aparecer e ser recebidas automanifestações divinas. Essas considerações se tornam especialmente importantes se pensarmos que as expectativas bíblicas e afins esperavam a vinda do Messias em um quadro cósmico. O universo renascerá em um novo éon. A função do portador do novo ser não é apenas salvar indivíduos e transformar a existência histórica do ser humano, mas também renovar o universo. E o pressuposto em que se fundamenta esta visão é que a humanidade e os seres humanos individuais dependem tanto dos poderes do universo que a salvação de um é impensável sem a salvação do outro.
A resposta básica a essas questões já está dada no conceito do ser humano essencial que aparece em uma vida pessoal sob condições da alienação existencial. Isso limita o significado do Cristo à humanidade histórica. O ser humano no qual o ser humano essencial apareceu na existência representa a história humana, mais precisamente como o evento central da história. Ele cria o sentido da história humana. O que se manifesta no Cristo é a eterna relação de Deus com o ser humano. Ao mesmo tempo, nossa resposta básica deixa o universo aberto a possíveis manifestações divinas em outras áreas ou em outros períodos do ser. Não é possível negar estas possibilidades, mas tampouco é possível prová-las ou refutá-las. A encarnação é a única para o grupo concreto em que acontece, mas não é a única no sentido de excluir outras encarnações singulares para outros modos únicos. O ser humano não pode reivindicar que apenas a humanidade, o infinito, entrou no finito para superar sua alienação existencial. O ser humano não pode pretender que é o único lugar onde é possível a encarnação. Embora não possamos verificar experimentalmente hipóteses sobre outros mundos e sobre a relação de Deus com eles, elas são importantes porque ajudam a interpretar o sentido de termos como mediador, salvador, encarnação, Messias e novo El. Talvez ainda possamos dar um passo além à interdependência de tudo, como tudo na totalidade do ser implica a participação da natureza na história e exige a participação do universo na salvação. Por isso, se existem mundos não humanos em que a alienação existencial não apenas é real, como em todo o universo, mas em que também há uma certa consciência dessa alienação, esses mundos não podem existir sem que neles atue um poder salvador. Caso contrário, a autodestruição seria sua inevitável consequência. A manifestação do poder salvífico em um lugar implica que esse poder salvífico está atuando em todos os lugares. A expectativa do Messias como portador do novo ser pressupõe que Deus ama o universo, embora no aparecimento do Cristo ele só efetive esse amor com respeito ao ser humano histórico. Nas últimas páginas analisamos a expectativa do novo ser, o sentido do símbolo Cristo e a validade dos diferentes conceitos com que a teologia interpretou seu sentido. Ainda não falamos do aparecimento concreto do Cristo em Jesus, embora pelo método do círculo teológico ele esteja pressuposto na descrição da expectativa. Agora nos voltamos ao evento que, segundo a mensagem cristã, realizou as expectativas, a saber, o evento que se chama Jesus Cristo. Então aqui vai terminar a existência e a pergunta por Cristo. Caso